Boa noite a todos, a paz do Senhor Jesus. Quem vos cumprimenta é o pastor Aniel Cruz, da Igreja de Cristo Pentecostal no Brasil. Hoje nós estamos aqui mais uma vez no projeto Minha Família nas Mãos de Deus. Nós temos a satisfação mais uma vez de estar aqui a Priscila Hernandes, a nossa psicóloga, amiga, e hoje a sua companheira também, a Adriana, que nos está brilhantando aqui a mesa, viu? Obrigado por você ter vindo. Vai ser de grande importância a sua participação também. Hoje o nosso tema é sobre os ciúmes, né? O ciúmes pode estragar uma relação, um casamento. Você vai poder participar através do chat inbox do Facebook Aniel Cruz ou através do site www.tv Jesus em cada lar. Dê uma saudação aos nossos telespectadores e depois a Adriana também vai saudar a todos. Depois nós já entramos no assunto, tá? Boa noite a todos, mais uma vez um prazer estar aqui. Nós queremos agradecer a oportunidade de poder compartilhar com vocês um pouquinho da nossa experiência hoje em relação ao assunto ciúmes, e nós estamos à disposição. Envie suas perguntas e no que a gente puder ajudar, nós vamos responder. Muito bem, Adriana. Boa noite a todos. Para mim é uma alegria estar aqui, né? Também um desafio como profissional. É um tema bastante pertinente, né, na atualidade, e vamos, né, conseguir aí falar um pouquinho sobre os ciúmes, né, essa relação, né, que muitas vezes deixam os casais inseguros. Então, assim, para mim é uma satisfação, quero agradecer o pastor, né, e é uma alegria estar com vocês. Muito obrigado. Bom, o tema é quente, tema importante, né? Eu acho que é um tema comum, porque a questão dos ciúmes invade muitos casamentos, né? Namoro, noivado, casamento. Para vocês que trabalham bastante nessa área e têm recebido casais, o ciúmes pode mesmo acabar com o casamento, Priscila? A gente costuma separar entre um ciúmes, que é um ciúmes natural, que todo mundo pode ter, e um ciúmes que é mais doentio. É o que as mulheres chamam de zelo, o ciúme natural. Pode ser. E aí, o ciúme patológico, que já seria um ciúme mais doentio. Então, assim, nesse caso do ciúme doentio, sim, pode sim acabar com uma relação. Pode destruir um casamento? Pode. E você já viu casos extremos, Adriana? Olha, lógico que existe sim casos extremos, né? Só para deixar claro a questão dos ciúmes, a gente tem que assim pensar que os ciúmes, né? Esse ciúmes natural, esse ciúmes mais tranquilo, é sinal, né, de zelo. Quer dizer, é a prevenção, né, de eu cuidar de alguém. Então, é legal realmente você sentir sim ciúme, porque você está cuidando do outro, você está se preocupando com o outro, né? E quando a gente fala do ciúme patológico, né, esse ciúme mais doentio, obsessivo, esse sim realmente acaba estragando os relacionamentos, porque gera uma grande insegurança, né, no relacionamento, e além de gerar uma grande insegurança, a pessoa ela fica extremamente obsessiva. O que é um pensamento obsessivo, né? Poxa, a Adriana falou obsessivo, obsessão. Esse pensamento obsessivo, ela começa a criar. Então é legal deixar claro que o ciúme normal que a gente fala, ele é real, tá? Eu busco evidências para os ciúmes, certo? Eu tenho evidências. Quando é o patológico, ele não é real, ele é irracional. Eu crio imaginações. Isso. Então, essas imaginações, tá? Que eu acredito, né, que o meu esposo, o meu namorado, o meu noivo está me traindo. Aí eu fico tão doente, que eu começo a ter comportamentos também doentios. Eu começo a investigar, olhar roupa, cheirar as coisas, né, para confirmar aquilo que eu imaginei. Entendi. Então, o que a gente tem que, né, pensar, né, realmente buscar ajuda. Porque o ciúmes patológico, esse obsessivo, realmente ajuda psiquiatra,
com psiquiatra, com medicamento e terapia. Precisa de ajuda mesmo. Muito, muito. Porque chega em fatos até, né, que a pessoa ela fica tão doente, que hoje a gente vê em jornais aí, vê em televisão, né, coisas absurdas, né, através do ciúme, né, mortes, enfim, né, muitas vezes se vai buscar evidência, aquilo que ela imaginou não condiz com a realidade. Com a realidade. Então, é claro deixar que o ciúme normal, tá, ele é real, e o patológico, além de ter um pouco da realidade, tem mais a fantasia. Entendi. Bom, pergunta que não quer calar: quem é mais ciumento, o homem ou a mulher? Boa. Vocês não fiquem em cima do muro, hein? Olha, na verdade, é uma pergunta bastante pertinente, o homem ou a mulher, né? Isso é muito relativo, porque quando a gente trata de pessoas subjetivas, né, a pessoa não é objetiva, ela é subjetiva. E dependendo do ambiente que ela se encontra, né, ela começa a ver situações, né, que vai ter uma reação tanto o homem quanto a mulher, então pode desenvolver. Exatamente, tanto o homem quanto a mulher. Se ele começa a ter um comportamento, né, poxa, minha mulher está estranha, porque assim, quando não se vê um comportamento estranho, a mulher sempre é do mesmo jeitinho, faz tudo certinho, de repente a mulher começa a mudar o comportamento. A princípio, já é um sinal para que ele possa pensar na questão, né, que está acontecendo alguma coisa, e vice-versa. Então, assim, não existe o homem mais ciumento ou a mulher mais ciumenta. Existe uma situação criada no ambiente que pode despertar no outro os ciúmes. Entendi. Então, é desenvolvido os ciúmes? Ele vai se desenvolvendo conforme o relacionamento? Eu acredito que sim, porque vai depender muito do que esse casal construiu. Então, como a Adriana disse, de repente essa mulher é sempre muito quietinha. Sim. Né? E como nós falamos no outro programa sobre a identidade das pessoas, às vezes o casal vai caminhando e um ou outro perde a identidade na relação. E aí há necessidade de que ele busque essa identidade em outros lugares, em outras coisas. E aí o comportamento de repente começa a mudar, desperta nesse homem o interesse de saber, mas por que essa mulher agora está mudando? Isso. Entendi. Então, e às vezes não tem nada. Sim, demais. sim. Né? Pode ser que tenha uma evidência, mas pode ser que seja realmente alguma coisa que ela se despertou, alguma coisa que ela descobriu e que ela realmente queira estar diferente. Então, entendi. Não tem uma regra, mas o ambiente é quem proporciona tudo isso. É perigoso alguém com ciúmes patológico? E muito. Muito perigoso. Por que é perigoso, né? Como eu falei anteriormente, a pessoa que tem o ciúme patológico, né, ela tem principalmente a questão dos pensamentos obsessivos, certo? Esses pensamentos, né, que a gente fala, que vêm o tempo todo, sim, né, que a minha mulher está me traindo, o meu namorado está me traindo, e qualquer passo dessa pessoa, ela já cria o que ela, exatamente, o que ela quer, né? E bem quer, entendeu? Então, assim, de repente, ela acredita tanto nisso, que ela pode sim cometer loucuras, ir lá, cometer um homicídio. Sim, a gente vê em jornais, né, fulano matou ciclano, tá, e aí, né? Foi real, não foi, não é? Então, assim, para buscar ajuda, eu preciso realmente, né, da terapia e do medicamento, do psiquiatra. Importantíssimo. Chega ao ponto, então, de medicamento. Sim. Meu Deus, então é mais sério do que eu imaginava. Não. Até mesmo porque, por conta desses pensamentos que são obsessivos, aquilo que a pessoa vai vendo no ambiente é como se comprovasse aquilo que ela pensasse. Entendi. Entendeu? Então, assim, eu cheguei em casa, eu vi a minha esposa na internet, no computador. Aí, quando eu cheguei, ela logo desligou o computador. Entendi. Então, se antes eu já estava pensando que ela estava me traindo, ela ter desligado o computador na hora que eu cheguei, foi uma certeza. Mesmo que ela tenha desligado o computador só porque o marido chegou. Não que tivesse até para agradar o marido, só que ela vai entender errado, ou ele vai entender errado. Impressionante. Bom, alguém que desenvolve esse tipo de ciúmes, vocês já viram, na experiência de vocês, que foi curado completamente
pessoa que ficou bem depois de receber um tratamento e nunca mais voltou a ficar com ciúmes desse? Veja bem, quando a gente recebe os nossos pacientes, né, com essa demanda, a gente procura primeiro fazer uma investigação, né, bastante assertiva, para identificar o que está patológico e o que está daquele ciúme real, né? O patológico, certo? Ele vai ter que sempre ter um acompanhamento, né? Quanto à cura, como a gente fala da subjetividade, né, do outro, então assim, vai depender de eu, né, juntar toda a questão ambiental da esposa, né, conversar com esse casal, ver qual que é a necessidade maior desse casal, para ele começar a entender que essa forma que ele está pensando não está real e ele buscar evidências reais. Né? Agora, dizer a cura, aí é uma subjetividade. Entendi. Né? Claro que o medicamento, a terapia, leva para isso. Né? Agora, eu te afirmar a cura, aí vai depender muito do outro. É importante que, nesses casos, tanto o marido quanto a mulher também ajudem, eles também tenham que passar junto por um psicólogo, por um acompanhamento junto, para ele poder entender o comportamento da esposa ou vice-versa, para poder chegar numa cura junto? A gente, quando alguém vem para o consultório com uma queixa assim, em relação a casal, a gente sempre procura dar esse entendimento de que há necessidade de que o casal venha junto. Às vezes há resistência, então se o casal não quiser vir, a gente vai trabalhar com a pessoa que estiver ali. Mas é importante porque você vai precisar adequar o ambiente e outra, trabalhar muito o diálogo e a comunicação entre esse casal, porque assim, pode ser que alguma evidência real tenha tido para desencadear o ciúme, mas aí a gente vai ver que pode ter sido uma falha na comunicação. O esposo falou de um jeito e a esposa entendeu de outro. Entendeu? Então aí já pode criar aquela desperta, mas será que ele quis dizer isso? E aí você já começa a procurar sinais e às vezes encontrar coisas que não são reais, mas os pensamentos já estão obsessivos, isso vai ficando mais intenso. Entendi. Então há necessidade de que venha o casal. É importante. Para trabalhar o diálogo, para você trabalhar a confiança de um com o outro novamente, porque quando o ciúme acontece é porque houve ruptura da confiança, então há necessidade de restabelecer. Restabelecer isso de novo. Uma coisa também que é bacana a gente estar falando é que quando a pessoa, né, tem um ciúme patológico, né, ela desenvolve uma baixa estima. Olha, uma baixa estima, exatamente. E dentro da clínica, a gente trabalha o quê? Né? Para o tratamento, as habilidades sociais dos casais, né? E justamente essa baixa estima. Essa baixa estima, né? Seria o complexo de inferioridade que a pessoa vai desenvolvendo? Exatamente. Até tornar uma depressão? Pode chegar nisso? Pode, exatamente. A baixa estima, né, é quando eu não acredito mais em mim. Né? Eu não. Pensa bem, né? Uma pessoa doente, né, por ciúmes. Em primeiro lugar, ela não acredita que ela é capaz de fazer aquela mulher feliz. Né? Toda reação, todo movimento, todo comportamento é motivo de quê? Né? De desconfiança. Então, isso já gera na pessoa um comportamento de insegurança. Entendi. E tendo um comportamento de segurança, né, ela tem a baixa estima. Né? Então, a gente trabalha a questão da autoestima, valorizando, né, a pessoa, o casal, as habilidades sociais do casal, dentro disso, o diálogo. E é importante também, né, quando se vai trabalhar com o casal, principalmente, eu falo muito isso, porque esse sentimento gerado, né, pelo ciúme, né, que é esse controle do outro, né, isso é muito perigoso, porque quando eu começo a controlar o outro, tá, eu vou perdendo o quê? A minha identidade. Passa a viver em função do outro. Exatamente, e isso no outro é muito ruim, porque ele não consegue vivenciar a própria vida. O casal tem que ter a identidade do casal, mas também tem que ter a identidade individual. No momento que ele se sente perseguido, sufocado, qual que é o fim disso? Brigas. Ou até a ruptura do casamento. Exatamente, o fim é a ruptura do casamento, a separação. Por isso que é importante a esposa identificar, tá,
tem algum comportamento diferente nesse ambiente, né? Ela ir conversar, né? E falar principalmente do quê? Do sentimento, né? Entendi. O quanto ela sente, né? De ver esse esposo mudando esse comportamento. Sim. E buscar a real situação para a situação, né, para o momento ali. Porque, de repente, ela atrás de muitas coisas não encontrando, mas se eu sento com meu esposo, com meu namorado, com meu noivo, tá, vamos conversar, né? Eu estou tendo um sentimento de tristeza, angústia, me sinto ansiosa ao ver certos comportamentos. Penso que você está saindo com outras pessoas, com outras mulheres ou com uma mulher, entendeu? Então, eu gostaria de buscar essa evidência para o meu pensamento, porque se ela não busca, o que acontece? Eu dou chance para ter o pensamento, né, obsessivo, que é onde desencadeia essa doença. Entendi. Bom, como o nosso público, a maioria é evangélico, público gospel, uma das grandes dificuldades de pastores, né, a nossa dificuldade, pelo fato dos cultos, a frequência de cultos. Então, você tem um grupo em um mesmo lugar, em 3, 4 vezes na semana, ou até mais vezes. Então, a tendência entre homens e mulheres está se fretando toda hora, um passando perto do outro. E eu tenho percebido como pastor que, pelo menos no público feminino, uma grande dificuldade é de lidar com os ciúmes, porque geralmente se vem para a igreja, você se vem bem arrumado, bem produzido, tanto homem quanto mulher, e eu já cheguei a ponto de ver mulheres proibir até o marido de vir para a igreja, porque acham que ele estava indo para paquerar uma outra irmã, outra pessoa, e até atrapalhar a fé da pessoa, né? Então, dentro da igreja, nós temos visto muito isso, né? É uma realidade, por isso o programa vai acabar até ajudando muitas pessoas, né? Eu acho que o ciúmes, ele também, para nós, pelo menos pastores, sempre foi tido como algo também do lado negativo espiritual, que é possível ter uma cura através da fé em Jesus. É assim que os crentes sempre vão acreditar que Deus vai curar, mas também existe a importância de um acompanhamento, né, de um especialista na área ajudando, o que para muitos evangélicos e para muitos que fazem parte da comunidade evangélica tem uma relutância em procurar ajuda num psicólogo, num psiquiatra, e achar que tudo é de demônio, que Deus vai curar através da oração. Nós sabemos que Ele cura, mas se existem os profissionais, é porque podem ajudar. Vocês têm encontrado, nesses últimos tempos, nessa área do ciúme, muita gente procurando ajuda? Não precisa revelar os nomes. Recentemente, nós tivemos caso na clínica, né? E assim, um caso bastante patológico mesmo, né? Então existe sim. É claro que é como você falou, e essa relutância não é só no meio evangélico. Existe sim, por conta dessa questão da fé, de que as pessoas acreditam a Deus a solução de todos os problemas. Entendi. Mas isso no meio social ainda existe muito. As pessoas acreditam que elas dão conta de resolver qualquer coisa. Ah, não preciso isso. Você é como um alcoólatra que sempre diz que não bebe, a hora que eu quiser parar, de ajuda, a hora que vai isso, a hora que eu quiser parar, eu paro, a hora que eu quiser melhorar, eu melhoro. Não, é bem assim. Então a relutância existe em qualquer ambiente. Olha, isso não é só dentro da igreja, não. Bom, temos uma pergunta aqui da senhora Iesca. Existe um limite no ciúme, no zelo? Qual é o limite entre isso daí? Porque é uma linha muito tênue, não é? Sim, claro. Como é o nome dela? É Jéssica. Jéssica. Prazer, Jéssica. Um abraço. Veja bem, né? Limites, né? Eu mesmo vou ter que reconhecer o meu limite dentro do meu relacionamento. Quando a gente fala dos ciúmes, né, é normal aquele, né, de preservação, de preservar algo que me faz bem, que é o meu afeto, que é o meu amor, né? Isso é muito bom até a gente cuidar de quem a gente ama, né? E
E isso é um limite, né? Eu sei até onde eu posso ir, Sim. né? Aí quando eu percebo que esse ciúme está exagerado, né, obsessivo, eu perco esse limite, né? Então, o normal eu entendo do limite. Entendi. E o patológico, ele se perde no limite. Se perde no Se limite. perde no limite, porque, pensa bem, né? Uma pessoa patológica, que ela não vive a própria identidade, a própria individualidade, ela vive em função do outro, ela já não se percebe mais no limite. Tá? Então, o normal, eu percebo meu limite, até onde eu posso ir. Entendi. Não é? Eu consigo observar e perceber isso. Né? Mas no patológico, a pessoa não consegue. Aí, Como uma mulher sufocada por um ciúmes doentio do marido, ou vice-versa, o que fazer numa situação dessa? Está sendo sufocado, aquele ciúme terrível, já passou do limite, e o que fazer? Porque é complicado, né? Eu acho que foi o que a Adriana falou no começo. Ela precisa de ajuda para resgatar a própria identidade e aprender a lidar com isso. Porque provavelmente, se ela indicar para o marido o tratamento, esse marido vai falar que não precisa, vai falar que não quer e assim. Então, é ela quem vai ter que procurar ajuda. Né? Então, a gente está falando aqui sobre os dois lados, sobre aquele que é o ciumento, que precisa de tratamento, porque aí vai envolver sentimentos como raiva, como ele se sentir injustiçado, e aí se ele aprendeu a resolver problemas através de gritos, através de comportamento agressivo, isso pode acontecer. Então, há necessidade que, se ele não procure, a esposa procure, ou vice-versa. Né? Precisa procurar ajuda. Precisa procurar ajuda. Precisa. Bom, a pergunta que não quer calar, porque o programa visa ajudar pessoas. Num caso de adultério, aconteceu o adultério já entre o casal. Pós esse adultério, o ciúmes foi lá em cima. Como fazer nos casais onde aconteceu o adultério, houve a traição? Essa confiança é recuperada de novo, ou ela vai estar num constante tratamento para o resto da vida? Pode ser recuperada. Pode ser recuperada. Pode, mas há necessidade de que os dois estejam no mesmo objetivo. Então, realmente, o que traiu precisa se considerar como aquele que errou, precisa considerar que precisa se redimir diante desse erro e realmente não fazer mais. Sim. E a pessoa que foi traída vai precisar começar a buscar nessa pessoa que traiu o que a gente chama de novos reforçadores, que é o quê? São novas situações que vão fazer aquela pessoa renascer para ela, porque vai precisar reconstruir essa pessoa para ela. É mais difícil, dá muito mais trabalho, porque a lembrança da traição é uma lembrança muito triste, que marca muito uma relação. Então, dá trabalho, né? Precisa de bastante investimento dos dois juntos, paciência do que traiu, porque aquele que foi traído vai, vez ou outra, acabar soltando isso. Mas aquela vez, e aí o problema volta a ficar grande outra vez. Então, precisa ter paciência um com o outro, dá para melhorar. Mas precisa, sim, procurar ajuda. Isso parece que é meio, né, suspeito da nossa parte falar, mas a gente acredita no tratamento em terapia, não só porque somos psicólogas, mas porque também vemos a importância do se abrir, do contar com o outro. Né? Nós não somos tão super-heróis assim que conseguimos resolver todos os problemas sozinhos. Verdade. Muito bom, gostei. Bom, sobre ainda a questão dos ciúmes, a gente tem uma coisa, uma pergunta da juventude, né? Até dos jovens. O namoro começou e o rapaz está se mostrando ciumento demais. Está lá pegando no pé da moça, e é comum no namoro ter ciúminho tanto da menina quanto do menino. E nós vimos casos já de entrar no casamento depois e o negócio ser sério mesmo, a ponto de ter morte. Tivemos uma morte há anos atrás, muito trágica por causa disso. Como que a menina ou o menino percebe que não é um ciúminho de namoro, que é uma coisa séria? Como que se percebe isso no namoro?
É uma pergunta bastante bacana, né? Até para que os jovens, né, estejam aí assistindo. Quando a gente fala mudança de comportamento, é interessante você ficar atento. Né? Atenta mesmo, atento aos detalhes, porque quando a gente fala no ciúmes normal, é aqueles ciúminhos, né? Aqueles ciúmes que eu zelo pela pessoa, né? Olha, você chegou tal hora ontem, por que chegou tal hora? Né? É normal. Você está mais vaidoso, você está mais vaidosa, tá? E quando o menino ou a menina começa a ter aqueles ciúmes, olha, essa roupa não está boa, olha, o seu cabelo não está bom, olha, você saiu, olha, me dá o horário que você vai, aonde você vai, e quando chegar me liga, que eu quero saber. No namoro. No namoro, nossa, né? Então, assim, 24 horas, né? Ambos passando... Facebook, isso, passando a lista, né? Aonde foi, aonde vai. Então, isso já é um sinal, tá? De um ciúmes patológico, né? É um sinal, porque aqueles ciúmes de cuidado, de zelo, porque eu a amo, é uma coisa. Agora, aquele eu investigando 24 horas, aí já é diferente. Então, eu preciso, né, procurar ajuda, tá? Para identificar o porquê a minha insegurança. Né? Aí a gente busca um pouco na história de vida, como que foi, né? Essa infância, essa adolescência, entendeu? Para que, né, identificar, né, o que está acontecendo agora, por que tanta insegurança, por que tanto medo de perder a amada, né, o amor, né? Então, assim, é interessante, né, a moça, né, observar, né, esses detalhes. Esses detalhes são importantes. Exatamente, porque, assim, pensa bem, né, você passar a lista inteira do dia e ligar o dia inteiro é complicado. Né? Eu não tenho tempo para mim. A gente fala a individualidade pessoal e a individualidade do casal. Tem coisas que eu faço, tem coisas que o meu marido faz, mas tem coisas que nós fizemos em conjunto. Sim, né? Claro. Então, quando eu não estou com ele, eu tenho que relacionar passo por passo, e isso vai ficando o quê? Cansativo, vai ficando desgastante. Sim. Então, aquele amor já não vai ficando tão bonito, né? Então, é importante isso. Você já citou 2 vezes a questão da individualidade de cada um, que é importante preservar mesmo no casamento. São casados, mas a individualidade ainda existe no casamento de cada um, que deve ser respeitado. Isso, Priscila? Com certeza, com certeza. Quando a gente perde a identidade, a gente perdeu o caminho. E aí as coisas começam a ficar confusas. Só voltando um pouquinho no que vocês estavam falando da juventude, eu acho que é legal a gente ressaltar que normalmente as meninas, talvez um pouco mais, se encantem um pouco com essa questão do que elas entendem por cuidado, né? Então o marido, sim, o namorado vai lá e fala: não, mas eu não gosto que você use essa roupa. Ah, tá, então é porque ele se preocupa comigo, porque então... por isso que elas acabam nem percebendo. Então, isso pode vir mascarado. Olha. Por isso que é importante ficar atento mesmo, porque qualquer sinal de ciúme que comece a invadir o seu espaço, por exemplo, não deixar você adicionar um amigo no Facebook, olha, não deixa legal, você adicionar uma pessoa no WhatsApp. Não deixa adicionar no WhatsApp. Não pode, vai na festa, é de família. Não, mas aquele seu primo vai estar lá? Não. Então, olha, às vezes a gente que é mulher acaba ficando acha que é bonitinho, que ele gosta de mim, ele está tendo cuidado comigo. Quando isso já pode ser um sinal de que ele vai querer controlar muito mais a sua vida. Então, puxa, é importante ficar atento. Olha, uma dica. E até interessante, né, que a juventude, ela se encanta também por isso, né, como uma prova de amor. Né? Então, assim, ela vê isso, aí ela vê como uma prova de amor. Nossa, como ele me ama, como ele me cuida, né? E, na verdade, isso só vai piorar cada vez mais, né? Até quando se casam, aí vem outras situações, outras vivências, aí o que acontece? Chegou no estado. Aí ela perdeu a própria individualidade, né? Do que ela quer, do que ela gosta como pessoa, e vivendo em função do que ele quer. Eu como pastor, eu ando meio preocupado, porque alguns namoros eu vejo meninas que tinham sonho de cursar uma faculdade,
e por causa do namorado não cursa a faculdade mais, entra no namoro como se fosse casado, até pior. O namoro já começa a controlar tudo, isso é um perigo, né? Até mesmo porque você falou, é como se já fosse casado, mas vamos colocar que o casamento também não é isso. Também nem o casamento nem o casamento é para ser assim, muito menos o namoro, né? Então, porque se no namoro já está assim, é bom ficar atento. É bom ficar atento. É bom ficar muito atento. Na verdade, pessoal, nós estamos falando de algo muito sério, a questão dos ciúmes, de muitos crimes, né? Crimes aí passionais do Brasil foram colocados por ciúmes. Até o tema é muito importante para ajudar muitas pessoas. Eu me recordo de alguém, mesmo na igreja, a mulher era muito ciumenta demais, e o rapaz estava com o celular na igreja, e coincidiu dele entrar num grupo social aí de mensagem, o Zap da vida, o Facebook, né? E uma menina mandou a mensagem, mas não era para ele, era para outro rapaz, e caiu no dedo. E ela estava segurando o celular na hora e leu a mensagem, ela não quis nem saber. Ela jogou o celular no chão, estourou o celular na rua, já partiu para agressividade. O casamento terminou, não teve jeito, na paranoia mesmo, e nem era mensagem para ele, né? Então tem que se tratar, né? Exatamente, o tratamento, né, terapêutico, né, e o tratamento com o psiquiatra é muito importante até para controlar, né, essa impulsividade, esse exagero no pensamento, porque assim, a gente trabalha muito com a questão do pensamento, né, sempre vai existir uma situação, aí da situação eu vou ter meus pensamentos, que são os pensamentos automáticos, dentro disso eu vou ter, né, o meu sentimento e vou me comportar em relação a esse pensamento. Legal. Então, o que eu deixo como dica nessa questão dos ciúmes é sempre buscar a evidência. Sempre buscar a evidência. Isso é real? Isso que eu estou pensando é real? Não é real? Né? Então, eu buscando a evidência, né, eu vou ter um outro comportamento. Legal. Ok? Bom, lembrando a todos também, que já que falamos a um público também evangélico, e também aos não evangélicos, né? O ciúme, segundo a Bíblia, é uma obra da carne, tá? E não é um fruto do Espírito Santo, conforme Gálatas capítulo 5, versículo 19, vai colocar os ciúmes como uma obra da carne. E Paulo vai dizer que o fruto do Espírito é bom. Então é importante também você orar, ler a Bíblia, buscar a Deus, para procurar um equilíbrio, porque nós sempre falamos que você tem que estar bem psicologicamente, emocionalmente, espiritualmente, materialmente, né, em todas as áreas da vida, se bem que é difícil, mas procurar também a ajuda dos céus, né, não negligenciando os profissionais da área, né, porque ainda no meio evangélico, gospel, até não é só para psicólogo, para medicina mesmo. Tem pessoas que às vezes estão com enfermidades na igreja, a questão do câncer na mama, e não vão ao médico, porque estão confiando na cura. E nós sabemos que Deus cura, mas deixou a medicina legal também para abençoar a vida das pessoas, né? Então, ciúmes é algo perigoso. Muito perigoso. É claro que dentro daquilo que a gente abordou aqui durante todo o programa, né? Quando ele começa a controlar a vida da pessoa de forma que o outro acaba se perdendo. Então, nesse caso, sim, perigoso. Olha, eu acabei aprendendo muita coisa aqui do ciúme que eu de verdade não sabia, viu? Eu acho importante a gente colocar que, assim, é bom a gente identificar o nosso nível também de ciúme para as coisas, para a gente também começar a já pensar como é que nós estamos em relação ao outro. Porque o ciúme indica uma insegurança, um medo de perder aquele objeto de afeto. Então quer dizer que se eu perder essa pessoa, tem pessoas que a gente às vezes vê que tem medo de perder amigos, que ficam com ciúme, se aproximam a outros amigos. Né? Então, qual é que é a importância desse outro na minha vida? Como é que eu, enquanto indivíduo, não consigo eu me amar mesmo, ser seguro daquilo que eu sou, daquilo que eu posso oferecer? Então, provavelmente as pessoas que vão desenvolver um ciúme patológico, talvez já tenham aí uma insegurança em outras situações. Olha que legal. Né? Então, eu acho que é importante a gente começar a observar. Claro, gente, não vamos ficar assustados. Ai, meu Deus, eu fiquei com ciúme esses dias. Não.
É tudo é bom dentro. ter, né? Sim, né? sim. É deixar claro que o ciúme é universal, né? É universal. É universal. Todos, né? De uma forma ou de outra, sente os ciúminhos aqui, ali, né? Aquilo que a gente comentou desde o começo, né? Aquele ciúme normal, aquele ciúme de zelo, né? Aquele sentimento de cuidado, de proteção, entende? Agora, o que a gente está pontuando aqui é aquele ciúme patológico. Esse sim é importantíssimo, né? Procurar ajuda, né? Como a gente fala, né? Psicológica, psiquiatra, medicamento, tá? Para tentar controlar tudo isso, porque senão, se não controlar, o final disso realmente é trágico, né? Pode ser trágico, né? Não afirmando que todos os ciúmes patológicos são trágicos, mas a maioria acaba se perdendo, né? E assim, é interessante também falar que, como você já colocou, que o ciumento, né? Ele tem essa reação, né? Da emoção, mas o quanto que aquele, né, o esposo, a esposa, né, sofre com isso tudo, quanto que ele fica... E ele nem vê o sofrimento da pessoa. Ele não percebe. Ele quer simplesmente controlar toda a vida. Na questão doentia, é como se fosse um alcoólatra. Ele não acha que está prejudicando. Está bem, está no controle da situação, mas já está perigoso. A gente vê muitos alcoólatras, não, imagina, eu tomo socialmente, eu estou tomando conta da situação, mas quando vai ver é tarde demais, né? Então tem cura. Tem tratamento, tem tratamento. E como a Adriana falou, a cura é subjetiva, mas dá para se alcançar um sucesso no relacionamento, dá para melhorar, dá para recuperar a autoconfiança, dá para recuperar esse relacionamento machucado por essas situações do ciúme. Dá. Então você, ciumento, você tem apoio, tem ajuda, tem como encontrar esse apoio aí na sua vida, né? Tem humildade no coração, vai procurar ajuda com os profissionais da área, procure pessoas com bons conselhos, né? Na sua igreja, do seu pastor, alguém da sua confiança, mas lembrando que é muito perigoso, então, desenvolver o ciúme patológico. Pelo que eu entendi aí, o ciúme patológico é quando a pessoa já começa a viver em função da vida do outro. Exatamente. Já parou de viver a sua vida. Exatamente. Esse seria o limite. Esse seria, né? Ela começa a sair dela mesma para controlar o outro. Né? Ela vive em função do outro. Ela quer saber todos os passos, todos os horários, tudo que o outro faz. Senha do Facebook. Senha, cheira a roupa, pega a carteira, vai investigar. Assim, é muito triste, porque ela fica, né, numa situação lamentável, porque ela quer encontrar alguma coisa ali que muitas vezes ela não vai achar. A pessoa, né, às vezes, parece que está querendo encontrar, né? Parece que está desejando, né? Por que ela quer encontrar? No sentido assim, se ela tem esse comportamento patológico, é porque, lembra no começo que eu comentei da questão da fantasia, né? Ela criou isso que existe, então ela fica doente, ela vai atrás, Em nenhum momento ela pensa de forma racional, ela pensa de forma irracional, fantasiosa. Atrás dessa exatamente, então, que muitas vezes não condiz. Não existe. Não é real. Eu acho importante indicar que, assim, começou a perceber que está perdendo a sua vida social, ou seja, antes eu conseguia estar junto de pessoas, agora a gente começa a ficar mais recluso. Antes eu conseguia conversar com outras pessoas. Eu estou trabalhando e o meu pensamento só fica naquela pessoa. O que será que está fazendo agora? Está trabalhando? Não está? Está conversando com quem? Quem que lá no trabalho está conversando com ela? Será que tem algum colega de trabalho que está dando em cima? Começou a perder a vida social. Já indica que procura o caminho de uma ajuda, né? Uma boa dica, hein? Perdendo a vida social. Porque porque como a Adriana comentou, de que é o controle sobre a vida do outro, então ele já não controla a própria vida. Puxa, uma boa dica. Bom, estamos chegando no final. Só mais uma pergunta. Tem diferença do ciúme da mãe para o filho, para o marido? Por exemplo, os ciúmes têm diferença? Por exemplo, se sente uma mãe pelo filho? Ou é o ciúmes? Ele é perigoso
até nessa espera de uma mãe para um filho, por exemplo, mãe ciumenta demais pelo filho. Exatamente, é aquilo que eu falei, né? O ciúme é normal, o ciúme de zelo, né? Sim. É normal a mãe sentir ciúmes, né? Esses ciúmes de cuidado, né? Do filho, da filha, do esposo, né? Agora, quando a mãe começa a viver a função do filho, né? Toda a pessoa que entra na vida do filho, uma namorada, ela já começa a achar defeito, né? Ah, eu não gostei do jeito dela, esse jeito não condiz. Aí já tem que começar a se preocupar, né? Porque é um ciúme já começando, né? Pode ter de uma mãe. Exatamente, pode ter. E a gente já escutou muitos casos, né? Aquele ciúme assim que o filho é meu, nenhuma moça é boa, nenhum moço é bom, né? Então, assim, isso também... Acaba estragando o relacionamento. Exatamente. As mães, né, têm que começar a observar, né? Até que ponto esse meu ciúmes, né, é aquele de cuidado, até que ponto ele começa a ser doentio, porque eu acabo deixando, né, o meu filho não vivenciar as próprias experiências dele, porque a mãe acaba não ajudando, sim, prejudicando a relação. A Priscila, né? Até chegou a ter comentado da questão da amizade, né? Até mesmo a amizade pode ter um ciúme doentio desse, né? Exato. Ninguém pode chegar perto, só eu converso. E a gente tem que deixar claro que amor de mãe, né, é diferente de amor de namorada. Isso as mães têm que ficar bem claro, né? Não é porque o menino está namorando, a menina está namorando, que ele não ama mais a mãe, né? São dois amores bem diferentes, né? Muito distintos. Então, a mãe perceber isso é importante, né? Bem lembrado aí, mamães ciumentas, para de deixar os meninos, senão não vai casar nunca. Fica difícil, né? Com a mãe em cima fica difícil. Exatamente. Nesse caso, é o marido, no caso o filho, quem vai ter que se posicionar, né? Porque aí acaba que a esposa, a namorada, acaba sofrendo com isso, porque a mãe não cria empatia, a sogra, né? Não cria empatia, não consegue ficar junto, e aí é o filho que vai ter que mediar essa situação. Entendi. E isso pode ser bem complicado. Você até me fez lembrar de um caso agora, né? Não é aqui no Iguaçu. Que o pai tinha tantos ciúmes das filhas, que elas ficaram em casa e não casaram. Né? Porque todos os meninos, todas as pessoas, nenhum era bom. Né? Então hoje elas se encontram com 45, 50 anos, solteiras, e fica mais difícil ainda, né? Puxa. Bom, foi legal então o nosso bate-papo aqui, tá? É o segundo de uma série de encontros que nós teremos, falando de vários assuntos do casamento, do relacionamento. Eu acredito que essa questão do ciúme ajudou você, como me ajudou, e vai ajudar muitas outras pessoas. Você pode deixar a sua sugestão e pergunta também lá no nosso site, TV Jesus em Cada Lar. A Priscila e a Adriana estão convidadas para retornar. Pode responder até na outra quarta-feira, tá? Não tem problema. No Facebook, no inbox, também deixar a sua mensagem. Queremos agradecer a todos, um forte abraço. Despeça dos nossos amados aí, Priscila. Uma boa noite a todos, que todos tenham uma noite de paz aí, de bom descanso, que amanhã ainda tem dia para trabalhar, né? E se Deus quiser, quarta-feira que vem, nós estamos aqui no mesmo horário. Adriana? Boa noite a todos, né? Como eu já falei inicialmente, para mim foi um prazer estar aqui, né? Um desafio também. Então, assim, eu quero agradecer, né? Conte sempre com a gente, né, Priscila? No que precisar, e a gente vai estar aqui quarta-feira que vem. Muito obrigada. Eu que agradeço a companhia. Lembrando a todos, divulguem, compartilhem, passe para os seus amigos, porque eu tenho certeza que assim como nos ajudou aqui, vai estar ajudando muita gente. Hoje tivemos uma bancada aqui, o nosso técnico Gabriel, Deus abençoe. Tivemos 2 telespectadores ao vivo aqui, né? Nosso câmera Joel e a nossa secretária Esca aqui acompanhando o programa. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Forte abraço.